Olá, pais e mães que estão assistindo esse vídeo. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, né? E hoje eu quero trazer um tema bem delicado para nós. Eu quero trazer um tema que é de preocupação, né? De muita família, é uma preocupação da sociedade, de nós como comunidade e de nós também que fazemos parte do CRAS, né? Estamos aqui para estar orientando vocês a respeito de algumas coisas e hoje eu vou falar sobre o trabalho infantil doméstico. A gente tem percebido que a pandemia, né, fez com que todo mundo voltasse para casa. Então todo mundo está em casa agora, né? As crianças estão em casa, os pais estão em casa e está virando uma agitação muito grande, né? A responsabilidade dos pais tem sido maior, né? A responsabilidade dos pais aí tem às vezes estressado alguns pais, não é verdade? Por tanta coisa, né? Tem que lidar com o trabalho, tem que lidar com os filhos, né? A lição de casa dos filhos, como é que tá toda a situação. E o pai tem que se transformar, às vezes, no cuidador, naquele que ensina, mas ao mesmo tempo também tem que ser um pedagogo, né? E tem muitas coisas acontecendo ultimamente, né? E nisso tem gerado muito estresse nas famílias, né? E isso tem levado, às vezes, alguns pais a cometerem algumas coisas que não são legais, né? Às vezes os pais por pressão, né, por tanta pressão que tem acontecido, os pais às vezes precisam daquela ajudinha em casa, né? Eu coloco até entre aspas, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esses pais precisam dessa ajudinha e acaba colocando essas crianças para trabalhar. Olha só que perigo, né? Então, assim, existem atividades que são consideradas de responsabilidade da criança. Para a criança, às vezes, ter uma tarefa doméstica, né, onde ela pode estar ajudando, estar exercendo conforme aquilo que ela possa aguentar, né, fisicamente, psicologicamente também, né, para que ela não fique estressada. Então, assim, eu vou colocar alguns tópicos para vocês de atividades que a criança não pode exercer, que é uma atividade totalmente adulta, né? E que nós precisamos prestar atenção nessas atividades. Então vamos lá? Primeira atividade que a criança não pode exercer, dentre outras, né? É a de babá, né? A criança não pode ser babá dos seus irmãos, né? Não pode ser babá dos seus sobrinhos, não pode ser babá de outras crianças e nem cuidadores também de adultos aí, né? Como um velhinho às vezes que tem em casa ou algum idoso que tem em casa e precisa ser cuidado, não é tarefa da criança, ok? Outra tarefa também, faxineira, né? Às vezes a mãe tá na correria aí, o pai tá na correria, todo mundo tá na correria e ninguém pode fazer tarefa de faxina em casa, né? Será que a criança pode fazer? Não pode, né? Lavadeira ou passadeira de roupas também, a criança pode fazer? Também não pode. Cozinheira pode fazer? Nananina não. Por quê? Porque essa criança pode se queimar, essa criança pode se machucar com os instrumentos ali de cozinha, né? Mexer com fogão também é muito perigoso. Isso não é para criança, isso é uma atividade para pessoas maiores, adultas, né? Tudo isso pode estar, às vezes, pode prejudicar a criança no seu desenvolvimento, né? As crianças que exercem essas atividades antes do tempo de sua maturidade, porque as crianças não têm nenhuma condição psicológica ou física para estar exercendo essas atividades, né? Então elas estão proibidas, né, de exercerem as atividades porque elas podem gerar muito estresse, pode gerar muito nervoso nessas crianças. Essas crianças podem crescer com uma responsabilidade antecipada, né? Ou seja, a criança está fazendo uma atividade que é de adulta e não de criança, né? Quais atividades, então, que pode ser considerada uma atividade de criança? Aquelas que você pode falar assim para a sua criança arrumar o quarto, por exemplo, né? Pode ser uma atividade que pode ajudar muito a sua criança a se desenvolver também em algumas responsabilidades que pode ser dela, né? Arrumar a caminha, né? Limpar o seu quarto, né? Às vezes pode ser uma função, né, que pode ser exercida pela criança, pegar o cocôzinho e limpar o xixizinho do cachorro, né? São atividades que a criança ela pode estar cooperando junto, né? Sempre também ali, quando for ter algum tipo de limpeza, alguma coisa, sempre está acompanhado do adulto, né, do pai ou do responsável para estar acompanhando essas atividades, que pode ser considerada
né, um pouco mais perigosa em alguns momentos, né? Então sempre está ajudando a crianças nessas atividades que você considera mais pesado. Mas aquelas atividades que a gente falou anteriormente não pode ser exercida pelas crianças, ok? Por quê? Porque o trabalho infantil doméstico, ele é um crime, né? E ele pode ser denunciado pelas pessoas que podem estar vendo você cometendo esse tipo de prática, ok? Se você também vê algumas pessoas dessa forma, alertem essas pessoas, né? Denunciem também essas pessoas que às vezes estão fazendo com que as crianças trabalhem atividades e serviços de adulto, ok? O número para essa denúncia é o 100, né? Então você pode discar 100 e pode estar denunciando o trabalho infantil doméstico, ok? Porque isso é um crime, ok? Diante de toda essa situação de estresse, tem sido para todo mundo assim muito difícil já, né? A pandemia em si tem sido difícil, mas nós vamos passar por isso e nós precisamos passar da melhor maneira possível, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo para você, né? Que é para cuidar da sua criança. Nós somos responsáveis pelas crianças, a família é responsável pelas crianças, a comunidade, a sociedade, o governo, né, são responsáveis pela saúde emocional, saúde física e um bom desenvolvimento dessas crianças. Então, cuide delas, ok? As nossas crianças são muito preciosas para o futuro. Um abraço e um beijo muito grande para vocês.